principal fator de risco no Brasil é a baixa educação. Quase 10% desses 60%, 9,5% vem de baixa educação, né? Então, esse é um fator, claro, cada um pode... E a ideia desse fator de risco e desse trabalho não é chamar a atenção do ponto de vista individual. É claro, eu sei que eu tenho que cuidar da minha diabetes, do meu colesterol alto, fazer atividade física, todos esses são fatores de risco, tá? Mas a ideia mesmo é mostrar para o gestor público o que ele pode fazer em relação à prevenção de demência, porque é um problema populacional, né? Se a gente está falando que hoje 2,4 milhões de brasileiros têm demência, a previsão é que esse número aumente 206% até 2050. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, do ponto de vista de gestão pública, nível educacional, escolaridade é uma coisa que nós precisamos cobrar os nossos gestores para que seja feito, para que seja implementado, para que saia do papel uma educação de qualidade. O segundo fator de risco dessa edição mais recente é a perda visual na velhice, tá? Que é muito comum, né? Você deixar de enxergar é um fator de risco porque você, de certa forma, entre outras coisas, deixa de receber estímulo, né? Um outro fator de risco é a perda auditiva, que dessa vez não parece ser tão impactante quanto perda visual. E o terceiro fator é depressão, né? Na meia-idade. Então, são todos problemas que, é claro, se eu tenho uma catarata, eu vou procurar uma cirurgia corretiva para melhorar a minha visão, mas é importante que a gente entenda que isso é para a saúde pública. Como é que nós pressionamos os gestores de saúde para que eles abordem e resolvam os principais fatores de risco? Porque em nível populacional é isso que vai fazer a diferença, que vai fazer a gente chegar mais perto da varinha mágica, não é mesmo? Mas sobre estresse, especificamente, ele não entra. Existem alguns trabalhos, tem até um nosso, na verdade, que é feito no Elsa Brasil, mas existem mais trabalhos internacionais com neuroimagem, mostrando que o estresse crônico, ele aumenta cortisol, e parece que existe uma relação entre o aumento de cortisol, né, pelo estresse, e a diminuição de performance cognitiva, mas também de atrofias de regiões específicas relacionadas à memória, por exemplo, o hipocampo. Então, existe uma sugestão de que seja um fator de risco, mas para entrar nesse framework, nessa maneira de pensar, que a gente chama de Comissão Lancet, né, que é um grupo inglês que fez esse trabalho, teria que ter mais trabalhos mais robustos, segmento de longo prazo, e o estresse ainda a gente não tem essa evidência tão robusta como para os outros fatores. Para o estudo lá, pela resposta que a senhora deu, 2 pontos aí me chamam muita atenção. Quando a senhora diz assim, o fator de risco é a questão da educação, eu queria entender por quê, né, nessa questão cerebral, para afetar a demência, e qual seria a política pública necessária hoje? Bom, a escolaridade, ele é um dos principais marcadores de reserva cognitiva, tá? Para qualquer órgão do nosso corpo, o cérebro não é diferente, ter ou não sintomas depende do quê? De reserva, de poupança e de lesão, de gasto, né? Então, do ponto de vista, claro, quanto mais reserva, quanto mais poupança eu tenho, eu posso resistir, ter mais resiliência para certas lesões. Doença de Alzheimer, um derrame. Então, eu tenho a lesão, mas eu não expresso o sintoma clínico da demência porque eu tenho muita reserva. Então, a educação, ela é uma fonte, primeiro, principalmente na primeira infância, adolescência e começo da idade adulta, onde a gente faz o nosso pico cognitivo de aumento de número de neurônios, melhora da comunicação entre eles, a gente chama de densidade sináptica, né? Então, quanto mais neurônios nós tivermos e quanto mais arborização eles tiverem, quanto mais comunicação eles tiverem entre eles, provavelmente mais reserva cerebral a gente tem, mais reserva cognitiva, mais resiliência a gente tem para, ao longo do tempo, mesmo que a gente venha a ter alguma lesão de doença de Alzheimer, alguma lesão cerebrovascular, a gente tem a resiliência, a resistência.